Seja bem-vindo, candidato, né? Bem-vindo todos também, né? Essa é a nossa última entrevista aí com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba, né? A ideia, né, desse trabalho é dar espaço para que todos os candidatos, né, falem das suas intenções, né, e mostrem o conhecimento específico de algumas áreas de interesse aqui dos engenheiros, dos arquitetos, dos tecnólogos e técnicos que fazem parte da associação, mas como associação é uma entidade aí, pública, social, a gente quer mostrar aí nossa observação sobre isso, devemos inclusive retornar nesse sentido aí ao candidato eleito com alguns ensejos aí no futuro, né? Quem vai conduzir a entrevista, né? Já agradeço de antemão, é a nossa jornalista aqui, a Larissa Vasconcelos. Larissa, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Everton. Ótimo dia a todos. Bom, bem-vindos oficialmente. Hoje nós conversamos com o candidato Flaviano Lima, do partido Avante. Teve a candidatura oficializada no dia 25 de setembro pela Justiça Eleitoral. Flaviano é professor da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, FATEC, advogado, mestre em Economia Política e doutorando em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Também foi secretário em diversas pastas na cidade de Sorocaba. Muito bem-vindo, Flaviano. Muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia a você, Larissa, e também, de maneira muito especial, a toda a diretoria, em nome do Everton, a toda a diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, e em seu nome estendo, né, todos os profissionais vinculados à AES e a toda a nossa área de engenharia e arquitetura aqui de Sorocaba, né? É uma grande honra. Desde já peço desculpas do conflito de agenda que houve, né? Nós aqui, posso dizer, estamos numa campanha bastante humilde, mas corajosa, vencendo todas as intempéries, né? Nós tivemos um mês de atraso nesse processo por causa da retirada da legenda, da recuperação da legenda, já estava na prorrogação da prorrogação, né? Então, foi uma luta muito grande, mas o que nos motiva, e eu acredito que vai nos preparando ainda mais para essa luta. Eu posso dizer a todos vocês que, dentre os muitos fatores que nos colocam aqui, candidato a prefeito, né, que eu confesso, eu não tinha esse projeto no ano passado, tá? Eu tive uma intensa participação na Prefeitura de Sorocaba entre 2013 e 2016, vou falar bastante para vocês, quando eu falo intensa, foi intensa em todos os sentidos. Depois eu entrei no doutorado e dando minhas aulas, fazendo minhas atividades particulares, não tinha na minha perspectiva a política, mas um grupo de amigos, entre esses amigos profissionais liberais, engenheiros, eu tenho no grupo aí líderes religiosos, a gente tem médicos, pessoas, né, simples, líderes comunitários, e trouxeram essa ideia de nós estarmos aqui firmes, trazendo o projeto para Sorocaba, né, porque eu posso falar com bastante humildade, mas também segurança, que eu estudo muito Sorocaba há muito tempo, né, tenho muito orgulho disso. E isso eu sempre levei à prática, não só nos estudos, nas publicações acadêmico-científicas, mas para a prática, para o dia a dia. E eu posso dizer para uma grande luta que ela se trava na política. Nós não temos outra forma que não na política. E eu vou falar hoje com vocês de maneira muito aberta e muito sincera, tá? Porque a gente, quando fala de plano diretor, né, que está entre as 14 e 15 perguntas, né, ele é extremamente sério. E eu acompanho esse processo desde lá de trás, né? Ainda pela Universidade de Sorocaba. Então, a gente tem ideias, tem concepções, participou ativamente do último, que foi uma grande arena de briga, de luta. Vou colocar aí várias questões extremamente polêmicas, porque eu participei ativamente para nós darmos um primeiro salto a ter aspectos qualitativos no nosso plano diretor, porque ele, na verdade, ele é um plano, no meu ponto de vista, que ele ainda se parece mais com uma lei de zoneamento e ocupação do solo,
tá? Não ainda um plano diretor daquela cidade que a gente deseja efetivamente, né, que nós desejamos construir. Então, esse debate vai ser muito rico. Vocês não fazem ideia de como eu estou feliz de estar aqui. Obrigado. Muito obrigada, Flaviano. Vou só brevemente explicar como vai ser a dinâmica da entrevista. As perguntas serão feitas pelos nossos especialistas aqui presentes, e o senhor vai ter cerca de 3 minutos para responder cada questão, por conta de dar o mesmo espaço a todos os candidatos. Pode passar um pouquinho, mas aí eu vou lhe chamar. É pouco tempo, eu sei. Mas aí eu vou lhe chamar e nós passamos para outra questão. O senhor pode concluir, né, a sua resposta. E aí nós começamos. Bom, então já vou para a primeira pergunta. Vou chamar aqui o nosso vice-presidente, o engenheiro Henrique Deliberale, para fazer a primeira questão. Henrique, à vontade. Bom dia. Bom dia, professor Flaviano. Tudo bem? Flaviano, fique inteiramente à vontade na sua resposta, obviamente dentro do tempo. Aqui, nenhum candidato, né, será julgado, né, pela sua resposta. Inteiramente à vontade. Qual sua opinião sobre o plano diretor da cidade de Sorocaba e o que pode ser alterado caso o senhor efetivamente eleito? Tá. Bom, vamos lá. Minha opinião é que o nosso plano diretor, vamos lembrar que ele é adjetivado físico e territorial. Ele ainda não alcançou, né, o modelo que eu entendo o mais pertinente para um plano diretor da cidade, sobretudo com um processo amplo, participativo da sociedade na sua construção. Tá? Então, a minha opinião é um plano, como eu disse, ele ainda extremamente focado nas questões físicas e territoriais. Ele ainda não contempla as questões estratégicas que nós desejamos para a cidade. Ele é um plano que precisa, em vários aspectos, de muitas melhorias e, em outros aspectos, de leis específicas para regulamentar, porque, no meu ponto de vista, a gente ainda dá uma discricionariedade muito grande ao agente político, seja o prefeito ou mesmo o engenheiro, o arquiteto que está lá na ponta, na prefeitura, com relação dando exemplo ao empreendimento, né, a questão de como analisar um estudo de impacto de vizinhança, um EIA-RIMA, um EIV, e saber como trabalhar uma compensação ambiental, como trabalhar uma mitigação, uma compensação da obra. Ainda não há muita clareza, tá? E eu entendo que a gente precisa, sobretudo, de um lado, para a preservação ambiental, de outro lado, para a segurança jurídica também de quem investe, rapidez necessária, nós precisamos ter um plano diretor e sua regulamentação ainda muito mais claros, reduzindo significativamente o poder discricionário da prefeitura de ficar colocando recurso para A, para B, quem que vai achar, se eu vou levar para a Zona Norte, se eu vou levar para a Zona Sul. Então, dando um exemplo, eu acabei de escutar uma compensação de uma construtora grande aqui em Sorocaba, que a compensação, trazendo a LED, vai ser no próprio bairro, um dos mais ricos da cidade. Eu entendo isso como uma compensação, tá? Então, quando eu falo dessa questão do critério, de estabelecer, de ter clareza para o investidor e para a sociedade o que vai ser, nós temos uma lição de casa muito grande a fazer. Muito obrigada, professor. Chamo agora o nosso diretor, arquiteto Eduardo Gatti. Segunda questão, por favor. Bom dia, professor. Boa sorte aí no pleito. O senhor já falou um pouco sobre plano diretor, meio misturado com lei de zoneamento, mas especificamente sobre a lei de zoneamento. O que necessita ser alterado para deixar a cidade mais sustentável? Bom, vamos lá. A lei de zoneamento ela vai ser fruto também do que nós temos no macrozoneamento e no zoneamento no nosso plano diretor, né? Que hoje ele está no mapa, colocado em mapa no plano diretor, e dali a gente vai trabalhar todas as questões. Eu vou, como o tempo é muito curto, mas o foco é para deixar mais a cidade mais sustentável. Sorocaba hoje, trabalhando em termos de sustentabilidade, nós temos vários desafios, passam por ampliar a nossa área de cobertura vegetal, deixar uma cidade mais resiliente, deixar a cidade, eu diria, também no seu aspecto cada vez mais bonita, numa condição de que as pessoas tenham qualidade de vida na nossa cidade. Nossa lei de zoneamento ainda
Se eu tenho um plano diretor, que ele é mais físico e territorial, a nossa lei de zoneamento, consequentemente, ela não consegue ser ainda estratégica. Tá? A gente vem pensando de como é que estão as nossas zonas residenciais, 1, 2, 3, corredores de circulação rápido, corredor de comércio e serviços. Então, são questões, claro, importantíssimas, dentro de um conceito de cidade que não fica muito explícito, que a gente percebe no plano diretor já uma ideia de termos um planejamento orientado pela mobilidade também, aí entram outras questões bastante importantes a nós refletirmos, mas nós temos que alterar nossa lei de zoneamento. Eu sempre fui muito crítico, tá, aos padrões e à nossa lei de zoneamento. Exemplos básicos, calçadas, né, entendo que tem que ser maiores, testada de frente dos terrenos, mesmo os de interesse social, precisam ser maiores, porque não tem um espaço para colocar numa calçada, um poste, uma árvore e a entrada da garagem. Tá? Não tem isso. Eu sou muito crítico a isso. E eu tive embates grandes com o Secov e outras entidades, porque eles entendem o aspecto social da propriedade, e eu também, mais do que nunca, mas nós temos que olhar hoje, não da ótica do investidor imobiliário, né, que é um só, uma família, que quer maximizar o seu resultado, mas de toda uma população de um loteamento com 200, 300 lotes, nós vamos ter ali mais de 1.000 pessoas colocando a sua vida, o seu projeto de vida, o seu patrimônio, nós temos que ter muita seriedade e, consequentemente, todos esses impactos que eles trazem. Então, eu sempre fiz uma exposição, na época do plano diretor, ainda que eu estava no plano, estou preocupado com o tempo, se deixar eu falo muito, né, para contar essas histórias, da qual eu trago os principais loteamentos aqui de Sorocaba, as fotos recentes aéreas, e a gente observa, não tem árvore, tem problemas da hidráulica, nós temos problemas de acessibilidade, de não termos clareza justamente desse investimento da cidade, da área comercial, enfim, uma série de conflitos que se colocam aqui em Sorocaba, porque a gente não consegue avançar e a gente tem uma preponderância do pensamento do investidor imobiliário em relação àquilo que a nossa cidade deseja enquanto cidade, sob argumento pífio, né, de aumentar o preço do lote. Eu falo pífio porque não tem sustentação teórica nenhuma e nem prática, né? Então, são questões que a gente precisa estar vencendo, né, principalmente na acessibilidade da cidade. A cidade, claro, o nosso planejamento urbano, ele remonta à década de 60, já pensando numa cidade funcional. A gente tem que entender, né, toda essa transição desses planos, porque esses planos trazem impactos há décadas na frente, né? Então, quando a gente fala desse plano diretor físico e territorial de 2014, que foi parar na justiça, ele também é reflexo daquilo que nós pensamos, né, na década de 60. Então, a gente tem que ter um grande processo participativo da nossa sociedade. Eu entendo aí o papel dos engenheiros e arquitetos urbanistas sendo fundamental nesse processo, mas olhando a nossa cidade no presente e no futuro. Quando a gente fala da sustentabilidade, é ter uma cidade que melhore a qualidade de vida das nossas gerações futuras. Mas nós não podemos sacrificar hoje, né, pelo dia de hoje, o nosso futuro. Obrigada, candidato. Chamo agora o nosso técnico, Ocimar Prado, a sua questão, por favor. Professor Flaviano, sobre o patrimônio histórico, professor. Quais as ações formais de proteção aos bens culturais pretendidas? Vamos lá. O patrimônio histórico de Sorocaba é maravilhoso. O ano passado ainda, eu fui olhar uma marca que tem naquela usina cultural no Rio Sorocaba, para a gente ver onde chegou a maior enchente de Sorocaba, que foi de 1929. Tem a marca de onde essa água chegou, ela atingiu praticamente o parapeito da janela da usina cultural. A gente tem que compreender isso, que são fenômenos que podem se repetir, né? Como a gente está tendo a pandemia agora, que lembra muito a gripe espanhola no início do século, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a cidade tomou o espaço do Rio Sorocaba. Mas o nosso patrimônio histórico, nós temos uma série de problemas. A legislação, ela precisa ser melhorada, tem que ter
a responsabilidade do proprietário do imóvel, mas também a colaboração efetiva do nosso município, porque senão as pessoas, muitas vezes as famílias não vão ter condições de ter a manutenção desses imóveis, sobretudo aqueles construídos no último século e que estão em mãos de particulares. E nós temos a outra questão, né, dos imóveis que são públicos, vamos dizer, a estação ferroviária, como exemplo, a área da FEPASA, né, e que estão se deteriorando rapidamente, tá? Nós temos que ter uma política bastante formal. O nosso grande problema é uma questão de financiamento de tudo isso. A gente precisa ter um trabalho muito mais sério de buscar captar recursos, inclusive níveis federais e outras colaborações, ter uma visão sustentável para esses prédios. Hoje, com a tecnologia, entendo que permite que Sorocaba valorize muito mais toda a sua condição de patrimônio histórico. Então, a gente precisa compreender esse patrimônio histórico, cultural, como o nosso DNA, né, do sorocabano e dar a devida atenção. Um exemplo recente foi aquele sarcófago construído em frente à catedral. Me desculpe se alguém assinou esse projeto, né? Dói muito ver um engenheiro que assinou esse projeto, mas aquele sarcófago, né, não tem sentido quando a gente pensa o nosso patrimônio histórico. Então, olhem quantas questões nós temos de fragilidade na nossa legislação, na compreensão da cidade, tá? E essa história de Sorocaba, ela precisa ser melhor trabalhada e de maneira mais interativa, né? Não digo só de tecnologia, né? Em toda a nossa educação básica, para que isso venha, né, que as nossas gerações futuras possam compreender a importância da nossa história, valorizar, preservar e levar isso como uma grande identidade nossa, né? Então, as ações formais são fundamentais. Nós temos vários prédios aí que estão se depreciando rapidamente. Quanto mais demora, muito mais caro vai ser a obra de preservação. A gente precisa também, no meu ponto de vista, fazer com que o Conselho do Patrimônio Histórico seja mais respeitado, todos os nossos conselhos aqui em Sorocaba, de maneira geral, tendo uma melhor articulação e diálogo com a prefeitura, com o prefeito, né, com os secretários que precisam ter essa compreensão, mas para a gente poder desenvolver. Toda essa questão a gente traz no nosso plano de governo. Não sei se deu tempo de vocês olharem, mas nós temos um plano de governo sério, construído com o apoio de muitos especialistas. Eu sempre fui um defensor, enquanto estive na Universidade de Sorocaba, fui pró-reitor, e participei e elaborei esse projeto de que Sorocaba, que a Uniso entrasse na área das engenharias e arquitetura, porque havia um conceito de que deveria ser uma universidade da área de humanas, que não poderia ter concorrência. Foi uma discussão dura até a gente conseguir convencer o professor Aldo, nosso conselho universitário, a Fundação Dom Aguirre, de que a gente precisava, enquanto universidade, realmente exercer o nosso papel, estar em todas as áreas, e ali a gente começa a avançar no ideal de que nós tivéssemos ainda um número maior de profissionais nessa área, mais preparados, no sentido de pensar e realizar essa cidade. Perfeito, obrigada. Eduardo, por favor, a sua outra questão. O professor, sobre planejamento urbano, né? Dentro do teu conhecimento aí, quais seriam as propostas? Tá, eu trago isso no nosso plano também. Esse planejamento urbano, ele tem uma seção específica, passa pelo nosso plano diretor, eu coloquei de maneira muito clara também, e trago novamente a ideia de nós termos aqui um Instituto de Planejamento, né, de Sorocaba, o IPLANS, IPLUS, qualquer coisa do gênero, porque eu tive, em 2014, de um lado, a gente consegue criar a região metropolitana de Sorocaba, né, com nossa equipe de estudos, que eu coordenei, participei, tenho bastante orgulho disso. De outro, nós tínhamos o NUPLAN, em que o vereador entrou com uma ação de inconstitucionalidade, foi acatada em parte pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral do Estado. Nós tivemos uma circunstância muito ruim, não conseguíamos encontrar alternativas e precisamos extinguir o NUPLAN, que tinha um aspecto regional. E, ao mesmo tempo, veio aquela grande crise econômica 2015 e 2016, já apontava isso em 2014, e a ideia era que a gente pudesse levar isso dentro de um órgão
seja no SAI, seja na URBS, mas que a gente não perdesse todo o histórico do Nuplan, que eu sempre participei também, desde muito ativamente, desde 2006, 2005, e que sempre foi muito rico e contribuiu bastante aqui em nossa cidade de Sorocaba. Então, nossas propostas, né, no planejamento urbano, ela retomam de novo o nosso plano diretor. A gente tem que fazer rapidamente um trabalho para que nós temos que fazer essa reforma até 2024, não pode ser a toque de caixa, tem que ser muito bem pensada, a gente tem que primeiro fazer conferências, trazer especialistas, ouvir, né? Temos que tomar muito cuidado, né, que a gente acha que existe, nós vamos discutir isso lá na frente, a cidade ideal, tá? A cidade ideal é aquela que nós vivemos, é aquela que nós construímos, aquilo que nós fazemos dentro do nosso coletivo. Existem, claro, inspirações, mas o nosso planejamento, a proposta é dar um grande salto na forma de planejar a cidade, né, para que ela tenha uma visão, eu sempre falo, pelo menos até 2050, os próximos 30 anos, de maneira muito clara. Nós já temos hoje dados, informações, pessoal qualificado, para que a gente possa fazer as várias projeções da nossa cidade com relação à sustentabilidade, né? Então, essa cidade que nós desejamos hoje, ela será a cidade desejada daqui a 20, 30 anos, né, das gerações futuras. Então, uma questão ética se coloca nesse processo do planejamento urbano de Sorocaba, o que é muito sério e que a gente vai, com toda certeza, trazer aqui para Sorocaba, e é uma das primeiras medidas que pretendemos realizar, já trazendo uma discussão com todas as entidades, com a sociedade, para iniciarmos uma comissão que possa trabalhar com segurança, possa trabalhar com um cronograma muito claro, no sentido de trazer essa contribuição ao nosso futuro plano diretor, que vai ter que dar esse salto de qualidade, deixar de ser físico e territorial e ser um plano diretor efetivamente estratégico de uma cidade que desejamos estar realizando, né, que desejamos que ela seja sustentável, que ela seja resiliente. Quando eu trabalho o conceito de cidade inteligente, é uma questão muito séria, vou falar isso um pouco mais à frente, mas é uma cidade, sobretudo, humana, né? Uma cidade para as pessoas. Obrigada. Engenheiro Henrique, por favor, a sua questão. Vamos lá. Flaviano, sobre mobilidade e acessibilidade, quais as melhorias e soluções a serem realizadas? Bom, obrigado, Henrique, pela pergunta. A questão, antes de falar da mobilidade, de falar da acessibilidade, eu vou falar do problema que nós temos das pessoas com deficiência. Hoje, 26%, um quarto da nossa população tem alguma deficiência, seja visual, motora, mental, seja grave, seja leve, né? Isso nós já temos no censo de 2010. Praticamente 3% da população tem algum problema de deficiência grave, né? Que não permite a utilização dessa sua função auditiva, visual, motora, né, mental e assim por diante. Então, nós temos que pensar numa cidade, na acessibilidade para todos. Claro que temos, historicamente, construções irregulares, toda essa história de falar que eu vou mudar as nossas calçadas, a gente não pode errar daqui para frente, mas consertar o anterior vai depender de uma mudança cultural de cada cidadão nosso. A prefeitura em si, sozinha, não vai conseguir fazer isso. Ela pode dar sua contribuição, a gente pode buscar caminhos, mas a acessibilidade é em tudo. São nos nossos prédios, nos próprios, né, da prefeitura, nas construções que nós vamos fazer. Então, é uma mudança que precisa ser muito rápido, efetivamente, na nossa cidade. Eu falo muito rápido porque nos próximos 20 anos a gente já vai ter quase 20% da população com mais de 60 anos de idade, né? Então, as projeções aí estão muito claras para a gente. Então, a cidade tem que pensar efetivamente a sua acessibilidade e, consequente, a sua mobilidade. A mobilidade, entendo, né, primeiro, hoje, na ideia do TOD, né, o transporte, o desenvolvimento orientado pelo transporte, pela mobilidade, é um conceito importante, nós precisamos trabalhar ele, né, como um dos eixos, tá, para pensar a mobilidade da cidade. O sistema de BRT, ele é um sistema que acabou sendo alterado da concepção original, da qual
eu participei da equipe técnica da URBS, quando veio esse projeto, efetivamente, em 2013, foi um trabalho bastante grande de pensar o modelo era muito focado, né, na questão do eixo norte-sul. O leste-oeste nós temos problemas até hoje, tem que tomar muito cuidado de densidades, e como eu não tinha a clareza do plano diretor dessa cidade que a gente deseja, nós temos aí, efetivamente, uma série de gargalos que estão se colocando hoje. É uma questão que eu entendo muito triste, foi uma execução inadequada das obras, do planejamento de execução das obras, atrapalhou muito, principalmente os comerciantes da Zona Norte, a população, tanto que a obra, no final, quando vai, né, chega a época eleitoral, ela acelera, né, impressionante, e ali grande parte dos recursos são privados, né. Então, eu fui crítico nesse sentido, mas nós temos questões sérias de mobilidade e acessibilidade, a gente tem que acertar, tem que ficar mais claro no plano diretor e trazer em toda a nossa legislação, né, na compreensão que a gente tem que avançar muito. Como eu disse, são muitas as deficiências. Nós temos aí uma ação civil que corre contra a prefeitura, nossos prédios, escolas ainda não estão adaptadas à acessibilidade, tá? Que é um básico, né? E daí para frente, então, o desafio é grande, é muito grande nessa área, e a gente tem que ter essa sensibilidade de trabalhar para conseguir melhorar e termos soluções que possam realizar. Eu, em particular, sou muito claro aqui, eu entendo que você planejar a cidade hoje, trazendo o eixo do desenvolvimento orientado pela mobilidade, ele é fundamental. Mobilidade e acessibilidade, tá? Isso a gente tem que trazer para a nossa agenda, discutir seriamente. Isso vai também refletir algo que é difícil fazer a pergunta, e eu lanço para todos nós aqui, eu já vou dar o tempo. Eu termino com uma pergunta, né? Já falei das ideias, mas a gente quer uma Sorocaba com 800 mil habitantes, 900 mil, qual que é a cidade de porte que vai ser uma cidade sustentável daqui a 20, 30 anos? Essa resposta a gente precisa ter. Perfeito. Vou chamar o nosso presidente, o engenheiro Everton, por favor, a sua questão. Candidato, ainda dentro desse universo, a gente vai fazer mais algumas perguntas de urbanismo mais à frente, né? Mas depois dessa pergunta, a gente sai um pouco dessa seara, né? Mas a ideia, assim, no que a gente relaciona ou abrange os equipamentos públicos de uso coletivo, qual a questão do senhor no que se refere à sua manutenção, né? Haja visto que Sorocaba já conta com uma grande quantidade de equipamentos públicos implantados. Sim. Everton, quando a gente fala aqui de urbanismo e equipamentos públicos, né, o primeiro passo é tentar fazer a manutenção adequada, né? Até antes de falar na expansão do que a gente precisa expandir, mas o que tem hoje tem que ser, tem muita coisa depreciada, não vai ser fácil dentro desse estado, né, que nós temos nesse próximo ano e ano seguinte, né, da qual as contas agora ficaram extremamente fragilizadas. A gente tem que ter uma compreensão e buscar um plano que seja real e que dê uma condição da gente trabalhar esses equipamentos públicos, seja na área do esporte, na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas aqui de Sorocaba. A gente tem um problema muito sério de manutenção, né, dando um exemplo aí que aparece mais, né? Eu acabei citando isso na resposta anterior sobre acessibilidade, né? Vários equipamentos públicos ainda não têm nem acessibilidade. Então, eu tenho que fazer hoje, buscar uma forma nesses 4 anos de recuperar, de reestilizar, revitalizar esses equipamentos públicos. Eu gosto de usar o exemplo dos centros esportivos. Uma das grandes ideias que a gente traz aqui é fazer com que os centros esportivos sejam adotados mais pelas escolas próximas, sendo utilizados para a gente avançar, né? Nosso projeto educacional é um projeto da qual nele consta também o pensar a cidade, né? O viver a cidade. Isso é bastante importante para que a gente vá criando essa cultura, né, com relação ao desenvolvimento urbano, ao desenvolvimento da cidade e, consequentemente, toda a nossa infraestrutura. Entendo que a gente precisa, quando eu comentei do plano diretor, medidas de mitigação, nós precisamos colocar ali qual que é a prioridade. Então, eu vou ter uma compensação de uma empresa,
a prioridade vai ser qual, né? Vamos trabalhar acessibilidade, vamos trabalhar os prédios históricos, né? A gente tem que fazer, eu preciso construir mais creches, centros de educação infantil. Então, são decisões que, como eu disse, não pode ficar muito livre à discricionariedade daquele prefeito, daquele secretário. A cidade tem que apontar. É a escolha que a gente vai ter que aprender a fazer. Gente, eu sempre, como economista, né, que trabalha muito em economia regional, urbana também, a gente tem que fazer escolhas. E escolhas, né, tem hora que eu tenho que ter a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, saber começar, né, e executar efetivamente. Não adianta querer executar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, que você não vai fazer nada, né? Então, essa mudança também na nossa gestão pública, temos as áreas prioritárias, mas como é que vai ser essa prioridade, como é que eu vou empregar os recursos públicos de maneira eficiente, esses recursos extremamente escassos, de forma que a gente possa, então, trabalhar na nossa manutenção, e daí sim, né, como eu falei, aí a importância do plano diretor, colocar requisitos mais claros aos investidores, né, todos, de que forma que eles podem colaborar com essa cidade, com essa melhor cidade, com o nosso urbanismo e caminhar. A gente sempre cita muito, eu acho lindo Curitiba, eu acho lindo Florianópolis, eu acho lindo aqui, acolá, né, e utilizamos isso para trazer na cidade, né? Eu coloco, nós temos que pensar a cidade que a gente quer. Podemos ter várias inspirações, né? Mas a cidade real é essa aqui que nós estamos nesse solo de 366 anos de Sorocaba. Obrigada. Henrique, chamo você agora para essa questão, por favor. Flaviano, nós vamos falar um pouco agora sobre Parque Tecnológico. Sobre o Parque Tecnológico de Sorocaba, a agência Inova e a empresa municipal Parque Tecnológico convivem no mesmo ambiente. Uhum. Na opinião do senhor, a questão política e de integração de ambas não pode ser um problema para a regulação do próprio Parque Tecnológico? Bom, excelente pergunta. Eu convivi no parque, né? Eu participo do projeto do parque também desde 2006, pela Universidade de Sorocaba. Fui o primeiro membro do Conselho Fiscal da Inova, e a gente tem aí, no meu ponto de vista hoje, uma disfunção, né? Qual que era a ideia? A empresa municipal Parque Tecnológico, ela cuida do patrimônio, é o patrimônio público cristalizado, né, numa empresa pública que é a EMPTS, tá? Que tem a designação do Parque Tecnológico de Sorocaba. Para fazer a gestão desse parque e trazer principalmente o papel das universidades, o papel das entidades, né? A participação das entidades, das universidades e também das empresas, nasce a organização social Inova, tá? O que aconteceu, infelizmente, que a Inova, a gestão dela ficou extremamente politizada e não foi técnica. Então, troca prefeito, sai prefeito, a lógica da Inova acaba sendo uma lógica política e ela não consegue pensar no longo prazo. Tá? Esse é um dos problemas que nós temos. Eu creio que o modelo em si também ele tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. A empresa Parque, né, a empresa municipal, ela tem um patrimônio, poderia ser gerida pelo próprio parque. Mas nós temos uma legislação, né, que ela é bastante rígida nesse sentido, né, e faria com que várias atividades do parque ficassem prejudicadas. Isso é um fato. E aí, a agência Inova, ela é o braço de gestão. Eu tenho que ter, na verdade, um parque que a estrutura, nem deveria existir a estrutura, né, um representante que poderia ser acumulado por um outro secretário para não ter custo dobrado, e essa organização social representando a nossa sociedade, também num projeto para o Parque Tecnológico de longo prazo, que também não tem, tá? Isso eu falo para vocês, o que foi pensado lá em 2006, 2007, né, até quando ele foi inaugurado em 2012, tá? Ele está muito fora, então a gente tem que trazer isso novamente à discussão e ter um projeto para o Parque Tecnológico de Sorocaba que ele traga a confiança e a efetiva participação das universidades, das empresas,
muitas empresas não participam do parque, não se sentem seguras, as entidades também, e ali tem um outro aspecto, né, que eu vou responder depois na questão seguinte, que continua sobre o parque, né, que a gente precisa pensar aquela região da cidade. Então, o pensar naquela região da cidade vai ser fundamental até para o próprio parque, para a sobrevivência dele. Daí eu respondo na próxima. Henrique, por favor, pode continuar com a segunda questão sobre o parque. Então, vamos lá. Então, quais seriam as sugestões, Flaviano, caso eleito, para que nosso parque tecnológico de Sorocaba consiga gerar mais inovação? Então, retomando a pergunta anterior, eu entendo que a gente tem que despolitizar a Inova, né? Ela tem que ter uma participação técnica, tem que ser respeitado a escolha, né, daquele grupo, né, mas também um grupo que tenha a liberdade, né, e não esteja politicamente vinculado, e essa construção não é simples, mas hoje o parque, para que ele consiga gerar mais inovação, como eu disse, a gente viveu lá, não é um processo simples. Hoje, quando a gente fala em inovação, é criar um ambiente de inovação. O parque é um dos pilares desse processo inovativo, tá? É um pilar fundamental, mas existem vários outros pilares para um processo inovativo que passa pela cultura das empresas, que passa pelo capital humano da nossa cidade. Quer dizer, são muitos pilares que a gente tem que trabalhar para ter esse ambiente de inovação. Mas eu vou falar o seguinte, o parque carece de um preconceito grande das pessoas por estar distante, tá? É uma coisa que era recorrente. Pô, trabalhar lá no parque, eu vou viajar 20 quilômetros para ir, 20 para voltar, vou passar pelo Ana Paula Eleutério, né? É perigoso. Tem uma série de aspectos aí com relação ao parque, estou falando muito sinceramente para vocês, está gravado aqui, mas a gente enfrentava isso dia a dia, né? O custo é elevado, depois para ficar lá e se manter, restaurantes, etc. Olhando bem o Parque Tecnológico e outras experiências pelo mundo, eu entendo que aquela grande região do parque, eu tenho o patrimônio físico do parque com 1.100.000 metros quadrados, mas um entorno em que a gente precisa aproveitar, e tem que estar mais claro no plano diretor, como uma área incentivada para nós levarmos vida à região do parque, tá? Eu estou trazendo no nosso plano de governo a ideia do conceito, né, de ter em Sorocaba uma região de cidade criativa, tá? Que eu entendo que ele é muito legal. E seria perto do parque, tentar estimular a iniciativa privada, a gente dar vida àquela região, né, que está preparada para isso, no sentido de fazer com que o parque se movimente mais. Como eu disse, a mobilidade para o parque ela é muito complexa. Ele acaba desestimulando. É claro que ele está pensado para 30, 20, 50 anos, isso é importante, mas a gente tem que levar essa vida lá para o parque, né? As universidades para o parque, ter uma universidade lá dentro, né? Nós temos vários laboratórios de universidades, mas ter uma parte desse parque com a universidade. Temos mais laboratórios, né, dentro do próprio parque. Nós temos um que foi construído fora, que é o da Scania, e que hoje está parado. Quando veio a crise, ele é um laboratório da Scania e da USP, porque tem recursos envolvidos, investimento da Scania passa para a USP precisava do laboratório, desse ambiente, de uma série de incentivos fiscais, e o parque assimilava isso. Mas não conseguiu avançar, né? E outra coisa, ali é a tecnologia, eu vou chegar na patente, tá? E ele tem um espaço muito rico. Essas empresas, startups, né, a gente precisa fazer com que aquilo seja mais utilizado. O modelo do parque, ele é um modelo condominial, tá? Estou me estendendo um pouco aqui para a gente chegar nesse ambiente de inovação. É um ambiente condominial. As empresas que vão construir ali no parque, elas nunca vão ser donas do terreno, tá? É uma concessão. Isso tem uma série de travas. A gente vai ter que entender melhor o parque. Talvez uma parte dele vai ficar sempre público por concessão e uma outra parte, conforme o perfil da empresa, se é uma empresa inovativa efetivamente, passando por um comitê sério, ela possa adquirir, né, como se fosse um leasing com aquisição no final, até para que ela consiga levantar financiamento, porque a empresa não consegue levantar um financiamento, construir no parque, porque o terreno nunca vai ser dela. Então, a gente tem que fazer destravar algumas questões dentro do parque.
para ter essa condição de trazer mais as empresas, estimular as nossas universidades e dar vida àquela região. Por isso que eu trago o conceito da cidade criativa, para que investidores possam pensar nesse conceito ou outros conceitos que nós temos, né, para fazer aquela região centralizar. E lembrando que o parque, ele é para Sorocaba, ele é para a região, ele é para o mundo, né? Se não tiver uma visão de internacionalização do parque, também não caminha, né? Então, a gente tem que criar esse ambiente de inovação. Esse ambiente de inovação exige mais investimentos. O parque perdeu muitas empresas, né, de todo esse processo que nós estamos em crise desde 2015, né, há 5 anos, as empresas não conseguiram. E Sorocaba, grande parte das empresas é multinacionais, os laboratórios delas não ficam aqui. Então, a gente tem que fazer um trabalho, né, de trazer mais, voltar a termos laboratórios, integrando com as universidades, um trabalho sério com as universidades também, porque nós temos ainda o desenvolvimento... Deu tempo, né? A universidade também tem um exercício grande a fazer nesse sentido de colaborar. Muito obrigada. Engenheiro Everton, por favor, a sua questão. Mudando um pouco de assunto, né? Como engenheiro eletricista, gosto bastante dessa área, né? E entendo que é uma área importante aí para a evolução, não só da cidade de Sorocaba, como todas as cidades do país, né? Para o país, né? É importante trabalhar dentro da ideia das energias renováveis e da eficiência energética, né? Uhum. Então, qual será o empenho do governo do senhor para estimular essas tecnologias? Tá. Em primeiro lugar, eu sou fã, adepto das energias renováveis e buscando eficiência, mas nós temos aí problemas de uma regulação federal que tem que dar mais segurança. Vou dizer para vocês, eu acompanhei também de perto isso, o impacto negativo que teve o ano passado, retrasado, da mudança da resolução na ANEEL, de que haveria cobrança de quem utilizava, uma cobrança, né, para quem gerava a energia fotovoltaica, e com isso o que acontece? O modelo não se sustenta, porque a gente depende de financiamento, né? O payback, que é o tempo de retorno do investimento, já era alto, de 5 anos, com essa legislação ele iria para 7, 8 anos, então ninguém conseguia fechar a conta, né? E gera uma insegurança jurídica. Sorocaba tem empresas aqui, até eu tive no debate com empresários do setor, uma dificuldade grande no Brasil, relacionado ao investimento na energia fotovoltaica, por exemplo. As empresas querem investir, mas ao mesmo tempo elas não têm escala e porte para poder disputar com os players globais, tá? Essa é uma questão séria. Daí uma questão séria do Brasil acaba fugindo um pouco aqui, que nós temos uma legislação no setor energético que precisa de uma grande revolução. Senão, a gente vai trabalhar conceitos. Eu posso colocar energia fotovoltaica nos prédios públicos, tá? Mas hoje, meu sonho do Flaviano, tá? Que a gente pudesse ter na iluminação pública LED, em tudo, já tendo uma fazenda de energia fotovoltaica, perdão, tá? É possível, eu tenho área pública para isso, esse investimento que eu faria, eu consigo fazer o financiamento e ele se paga de maneira sustentável, sem precisar tributar a população. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura paga por ano a CPFL mais de 30 milhões de reais pela iluminação pública, por aquele gasto, além de ter que cuidar de toda a manutenção agora dos postes de energia elétrica. Então, a gente tem que avançar para as energias renováveis, mas precisamos não só trazer essas empresas, articular politicamente em âmbito federal, estou sendo muito sincero com vocês, para a gente ter uma legislação que consiga efetivamente incentivar esse investimento. Eu estava conversando com os empresários, eles falaram, olha, se eu não puder entrar para produzir e vender para valer aqui no Brasil, e as pessoas acabam não investindo porque não tem segurança jurídica, o modelo não avança, tá? Então, é fundamental, da minha parte, eu vou procurar trazer todo esse conceito para os próprios, para a gente trabalhar daí dentro do nosso urbanismo também, ampliar esse conceito, mas a gente tem que usar o peso da cidade de Sorocaba, com seus deputados, né, para a gente ter uma legislação federal mais aberta, mais expansiva, e que as pessoas possam efetivamente investir com segurança, né? Se a gente quer um Brasil grande, nós vamos precisar de energia, tá? Só que a gente tem contratos de concessão, desde a geração à distribuição de energia, que fazem um modelo extremamente monopolizado, de interesses de muito ganho,
tá? E isso não beneficia a nossa ponta e fica travado o crescimento. Se nós tivermos um crescimento do PIB de 3 anos, de 4%, 5%, não vamos ter energia elétrica. Everton, pode dar continuidade nas questões em relação à energia? Fique à vontade. Eu concordo parcialmente quanto ao PIB do que o senhor disse. Eu acho que crescimento de 2% já gera apagão de energia e de mão de obra. Na minha visão, essa é uma visão particular, viu, professor? Nós falamos a mesma coisa. É que eu estou considerando o hiato do PIB que nós perdemos de 12%. O senhor é economista, eu estou errado, o senhor deve estar certo. Eu estou pensando assim, recuperou esse ato, mais essa taxa, acabou. Entendeu? Daí é a taxa que você falou. E dentro dessa perspectiva ainda, pensando na questão da energia elétrica, né, a gente tem aqui, eu moro numa associação, tem outros, né, colegas que moram em condomínios, e hoje muitas dessas, da iluminação pública desses locais, né, estão sob a responsabilidade da prefeitura. O senhor pensa em transferir essa responsabilidade para as associações e condomínios? Bom, eu vou colocar muito sinceramente com vocês aqui. É uma questão que a gente tem que levar para a pauta, discutir. Eu entendo que aquilo que é privado, que deixou de ser público, né, nós temos aí um problema em segundo plano de legislação, porque condomínio é uma coisa, a associação é outra. Tá? Quando o condomínio ele é estritamente privado, tem que ser privado, tá? Não tem que discutir isso, né? No meu ponto de vista. As associações é uma área da qual o poder público permitiu fechar, né? Que é a ideia do loteamento fechado, tá? Mas aquela rua é pública, tá? Mas assim, eu entendo então, se fechou, a responsabilidade, no meu ponto de vista, é daquela associação, porque ele é similar a um condomínio. Nós temos uma mudança federal que em curso, acredito que a nossa legislação municipal vai ter que contemplar isso também, que nós temos aí, por exemplo, os condomínios de loteamento, tá? E essa responsabilidade vai natural. Eu acredito que a todo bônus tem um ônus, do meu ponto de vista, tá? Então, se eu quero ali ficar isolado do que é público, eu tenho que manter isso. É um pouco da minha visão, tá? Everton, por favor. Posso continuar? Pode. Ainda sobre essa questão da iluminação, candidato, o atual contrato de manutenção e iluminação da via pública coloca a prefeitura como responsável para a contratação da execução, né, dessa manutenção. O senhor pretende manter esse modelo, né, ou considera reavaliar, transferindo a responsabilidade para uma concessionária como a CPFL ou outros entes privados aí que o valem? Eu acabei falando dessa questão anteriormente, né? Bom, como eu falei, é uma resolução na ANEEL, a prefeitura entrou com uma ação, perdeu essa ação, as prefeituras não estão conseguindo, porque quem tem que fazer a gestão da iluminação pública é o município. Eu posso terceirizar isso, talvez até a CPFL queira ser terceirizada, mas eu tenho que pagar esse serviço, né, de manutenção, né, tenho que deixar claro para quem vai fazer o loteamento, o condomínio, que ele faça esses investimentos, já traga pronto, na verdade a nossa legislação, ela já é assim, dessa maneira, mas depois a manutenção é da prefeitura sempre, tá? Como eu falei, a ideia de tentar fazer um modelo diferente, mais sustentável, é o que a gente pretende, para garantir isso, tá? Mudar para lâmpada de LED, para cair esse custo. Veja, eu tenho que pagar a CPFL o gasto da geração de energia, da distribuição da energia, 30 ou 36 milhões por ano. Preciso ver só esse número como é que está hoje. Mas é uma cifra milionária, por isso a ideia do imposto. O imposto, aquela taxa que querem fazer, não é por causa da manutenção em si. A manutenção não é barata, mas o que é caro é pagar o poste de luz funcionando. Esse é o grande problema. Então, a ideia é sair dessa armadilha. E é uma armadilha federal, não é Sorocaba. Então, a inteligência aqui é, como eu disse, mudar para LED, ter a fazenda de energia fotovoltaica, por exemplo, buscar outras formas, só que daí tem toda uma briga, como eu falei, também com relação a esse modelo, mas para a gente poder reduzir essa despesa, tá? E ter iluminação, que vai trazer só melhorias para a cidade, né? Uma cidade mais segura, inclusive mais iluminada. Então, o modelo aqui, na pergunta, eu tenho que reavaliar, mas eu já coloco
que a concessionária, por resolução da ANEEL muito forte, ela já lavou as mãos, né? Ficou tudo na prefeitura aqui. E hoje está, se eu não me engano, terceirizaram alguma parte já dessas funções. Obrigada. Chamo agora o engenheiro Henrique. Henrique, por favor, a sua pergunta. Professor Flaviano, que obra significativa, obra civil, o senhor pretende implantar em nossa cidade excelente? Bom, obrigado pela pergunta. Isso está no nosso plano de governo também. Aqui eu retomo a questão da importância da URBS. Hoje, grande parte do planejamento urbano de Sorocaba está na URBS, porque ela implica na mobilidade. E a URBS é uma empresa pública deficitária, com 36 milhões de déficit, tá? de operação. Então, essa é uma outra questão que a gente vai ter que enfrentar rapidamente aqui em Sorocaba. Nós temos plena ciência de tudo isso. Nós temos no plano diretor de mobilidade, o PDTUM, né, transporte urbano e mobilidade, todas essas grandes obras já planejadas, tá? E vem pensando a cidade lá no futuro. Eu, como disse, tenho muita honra de participar da equipe técnica aprovada por lei, que eu trouxe toda a base de dados para tomada de decisão, né, dados sociais, econômicos da cidade, uma parte de geoprocessamento, no sentido de que a gente pudesse entender melhor a dinâmica de desenvolvimento da cidade e quais obras seriam necessárias. Então, lá estão elencadas as principais obras, né? Por exemplo, a grande questão do Rio Sorocaba. Sorocaba entrou no Rio Sorocaba, né? A cidade de Sorocaba tomou posse daquele espaço que é do Rio. Então, nós temos uma fragilidade naquela região enorme. As nossas obras são obras centenárias. Então, uma obra que é fundamental é a ponte da Rua 15 de Novembro. Eu tenho que demolir aquela obra, fazer uma ponte muito mais alta para que, por exemplo, se possa altear a marginal. Só que daí eu tenho a ferrovia, né, na outra. Eu tenho a ferrovia aqui e a ferrovia lá na praça, na Dom Aguirre, né? Então, a gente também tem que elevar tudo isso para que você possa manter o curso do rio. Lembrando que o rio há limitações a desassorear, tá? É muito sério esse debate também. A pessoa acha que é só levar uma draga lá e desassorear o rio Sorocaba, que está resolvido, não é isso. Então, dando exemplo de obras que serão estratégicas, da mesma forma a Praça da Bandeira, né? Sorocaba, ela não tem esse planejamento. O planejamento, como eu falei, ele tem pouco mais de 50 anos. No modelo, a cidade se desenvolveu muito mais, era um modelo funcional, e a gente vai ter que trabalhar. Então, essas obras estão acompanhando muito o BRT, né? O BRT está orientando esse transporte, ele já está aí, é uma realidade, e, no meu ponto de vista, precisam ser resolvidos. Então, estou dando esse exemplo da Ponte 15, né? Que ela é emblemática e simbólica para a gente poder pensar a cidade, a mobilidade, respeitar o nosso rio e dar, né, o devido fluxo na cidade. Outro local que eu participei ferozmente dessa discussão, por causa do BRT, nós iríamos ter um viaduto ali no cruzamento da Washington Luiz com a Barão de Tatuí, ali em frente ao posto, tá? Falei, gente, vocês estão pirados, né? O que é isso? Eles querem acabar com o desenho urbano da cidade, né? Arrebentar com a região do Campolim, né? E daí, depois de muito estudo, a proposta que eu fiz, estudo uma trincheira, tem que ser diferente, né? Ela pode se tornar muito mais harmonizada com a nossa cidade, com aquela região, não matar o Parque Casato Maro, né? Porque um viaduto ia matar ali o Casato Maro, né? Ia arrebentar. Então, dando exemplos para vocês que a gente tem grandes desafios. O desafio hoje, né, premente, é uma austeridade nesses próximos 2 anos para fazer com que a prefeitura tenha caixa, né, e consiga avançar com essas obras. Vamos ser realistas aqui, eu não vou pedir, a gente sabe, né, dessa cidade ideal, vai depender desse plano diretor, ficar muito claro, harmonizar, né. Eu entendo que o PDTUM, ele é uma obra importante, porque ele é da mobilidade, ele fala de ciclovia, ele fala do futuro VLT, né? Ele está projetando a cidade. A gente tem esses projetos. Agora cabe, né? E foi aprovado pela Câmara.
né, cabe a gente ter isso muito claro, o cronograma de execução, factível e a prioridade, né, qual que é a prioridade número 1, número 2. Nesse momento, é concluir as obras do BRT, nós não temos jeito. Perfeito. As obras de artes do BRT também, né, estão relacionadas. Chamo agora o Ocimar, por favor, a sua questão, Ocimar. Professor Flaviano, qual a sua definição de cidade inteligente? Bom, obrigado pela pergunta, né? Eu entendo a cidade inteligente como uma cidade humana, uma cidade sustentável, uma cidade eficiente, tá? Muito mais do que um rol de 70 indicadores que a gente tem do Urban Systems, né? E quando a gente olha de maneira profunda esses 70 indicadores, a gente vê que ele procura levantar muito mais a questão das pessoas do que tanto, né, a tecnológica, etc., que é consequência, uma cidade inteligente é consequência de uma cidade com pessoas inteligentes, tá? E daí vem uma visão matricial que eu tenho, uma visão de integração de todas as áreas, que parte por uma grande revolução na nossa educação, a partir do município, que ele tem uma função essencial. Nós temos aí o desafio de trabalhar, eu vou falar de educação para falar de cidade inteligente, tá? O desafio de trabalhar as novas, né, habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular, que sem essa revolução pedagógica a gente não chega a lugar nenhum, né? Nós vamos ficar num discurso. E é uma política de longo prazo. Essa política, ela começa, do meu ponto de vista, a cidade compreendendo, mudando sua postura de entender enquanto cidade, e nós temos cidadãos cada vez mais conscientes, tá? E essa revolução é necessária. Eu falo porque, quando eu coloco uma cidade humana, né, uma cidade sustentável, uma cidade eficiente, eu estou trabalhando no nosso plano de governo a visão matricial e a integração. E, a partir disso, essa cidade humana, né, a gente vai ter as diretrizes para as atividades fim, né, que eu coloco, de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, né? Então, isso está muito claro no nosso plano, as 8 áreas de funções públicas. As cidades sustentáveis são as diretrizes territoriais. Eu trabalho muito a questão do território, do meio ambiente, tá? Temos aí questões seríssimas, né, de água para Sorocaba. Quando a gente fala de projetar essa cidade, a água é um marco para a gente. Depois, queria estar conversando sobre isso, que o tempo é muito curto, né? Mas a água estratégica para a nossa cidade, nós já estamos enfrentando graves problemas. E não é só ampliar a capacidade de tratamento do esgoto ou de gerar o desperdício. Então, eu estava falando, né, desses eixos, a cidade humana, a cidade sustentável, que são todas as diretrizes territoriais, desenvolvimento urbano ambiental, e a cidade eficiente, né, que contempla as atividades meio, né, passando aí pela máquina pública nossa, no desenvolvimento da nossa gestão pública e de governo, tá? Isso também é um desafio enorme que a gente tem aí pela frente. E eu vou trabalhar com 6 eixos, que são 6 princípios que eu entendo fundamentais. O princípio da inclusão e da participação, tá? Isso é muito sério, tá? A gente tem que ter uma cidade que vai incluir, temos gargalos. Gente, só para vocês terem uma ideia, o número de famílias no programa Bolsa Família saltou de 9.500 em 2015 para 18.500 agora com a crise. Quase dobrou, 96% a mais. A transparência, né, é fundamental, a economicidade e eficiência, né, dentro da nossa máquina pública, em todos os conceitos, a inovação, né, que a gente falou bastante, a cidade resiliente, né, que é um grande desafio, tem uma série de fragilidades, e, por fim, a sustentabilidade em si. Todas as nossas ações saindo do campo teórico para a prática da sustentabilidade. Esse é o grande desafio, porque a gente fala tanto de sustentabilidade, mas, afinal, o que é e como que eu pratico isso, né? Levar para o nosso campo. Então, essa definição de cidade inteligente que nós estamos trazendo no nosso plano de governo, né, a partir desse princípio, né, inspirados no que a gente tem melhor hoje da nossa literatura urbanística. Perfeito, grata. Chamo agora Eduardo Gatti, por favor. Professor, cite um exemplo de uma cidade brasileira que o senhor admira quando visita, do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança, organização social e outros fatores. Olha, essa pergunta aqui, quando eu estava vendo, né,
ela é muito interessante. Eu amo o Brasil e acredito que nós temos um país riquíssimo com grandes desigualdades. Eu acho que eu seria injusto, né, de falar que eu tenho uma cidade ideal. A cidade ideal é essa que nós vamos construir de acordo com as nossas pessoas, com a nossa população, né, dentro do modelo democrático. Vamos fazer a conferência, fazer os grupos, vai ter que chegar na Câmara, quer dizer, todo um processo que vai ser muito duro para a gente construir essa nossa cidade. Tá? Também, o conceito de cidade hoje, na literatura, vocês sabem bem, que ele está em constante mudança, né? A cidade, eu vou trabalhar as cidades dentro da cidade, tá? Eu vou trabalhar essas várias formas urbanas, né? Eu vou trabalhar o nosso desenvolvimento urbano orientado pela mobilidade. Então, a gente tem que fazer, né, essa grande discussão conceitual na nossa cidade, encontrar um ponto de convergência do que a gente deseja. Então, falar da cidade que eu admiro, são várias as cidades. Cada uma tem seu ponto forte, né? Ponto forte por causa da maneira que é o seu povo, né? O que representa aquele povo, da sua história, da sua cultura, daquilo que ele conseguiu organizar, né? Eu coloco sempre assim uma cidade que eu realmente acho muito interessante, né? Não é que ela inspira, mas ela é um objeto de estudo, tá? É a cidade de Curitiba, né? Até pelo próprio IPUC, como ela deu seu desenvolvimento, como ela pensou a mobilidade, né? Como ela gerou muitos dos seus prefeitos que sempre vieram do próprio IPUC, né? Do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Então, é uma cidade interessante, que eu acredito que ela tenha características muito peculiares, né? Mas não adianta eu querer trazer Curitiba para Sorocaba, ou trazer Florianópolis para Sorocaba, ou que eu estive tive um artigo aprovado na conferência de Cambridge, né, que foi realizada na cidade de Pedra Branca, que é a primeira cidade criativa aqui no Brasil, né, que ela tem a âncora da universidade, então ela está integrada à universidade, à cidade, né. Claro que parece que a gente está em outro país, né, vamos ser realistas, né, mas é uma realidade. Então, as várias cidades, se a gente for para o Nordeste, né, daí você tem outras características, se a gente vai mais para o interior, então, toda cidade tem a sua riqueza, né, mas eu, em particular, né, quando a gente fala o que o senhor admira quando visita, do ponto de vista urbanístico, né, o que eu admiro, né, além do urbanístico, é entender como que a cidade chegou àquilo. Tá? Qual foi o processo para ela alcançar aquele ideal de cidade? Isso, para mim, é muito rico. Se eu cito Maringá, se eu cito Londrina, olha que interessante, muitas das cidades estão na nossa região sul. Tá? Região centro-oeste, a gente já tem cidades que seguiram Brasília, a ideia da cidade funcional. Né? Tem questões interessantes? Tem, né? Mas também entendo que é um modelo que ficou lá para trás, na década de 50, 60, né? Que influenciou bastante. Então, cada cidade tem a sua realidade, essas admirações, né, como eu estou citando aqui, ela parte muito da história daquela cidade, né, e de como ela se organiza, como ela enfrenta esse ponto. No estado de São Paulo, eu acho, por exemplo, a cidade mais linda, que mais me inspira, gente, é Sorocaba, tá? Vou ser sincero para vocês, Sorocaba me inspira muito. Eu acho que Sorocaba é um caso... Né? Sorocaba, quando as pessoas vêm para cá, falam, nossa, que cidade linda. Ao mesmo tempo, tal como Curitiba, ou Florianópolis, ou Maringá, né, a nossa pobreza, a geografia de Sorocaba esconde a pobreza. Tá? É uma cidade desigual, todo o Brasil é desigual. Né? Então, quando a gente fala de cidade, ela vai muito além do seu conceito urbanístico, daquilo que a gente vai construir, mas das pessoas e de como nós vamos viver nessa cidade, né, mitigando essas desigualdades. Quando eu falo que a nossa geografia esconde a pobreza da cidade, porque se a gente anda aqui pelo centro, pelo Campolim, né, é maravilhoso, é lindo, tá? Mas onde é que está a nossa pobreza? A nossa pobreza está lá atrás da Vila Barão, no Nova Esperança, você não enxerga, é a Vossoroca, né? Por que é Sorocaba, né? Vossoroca é o sulco da terra, ali a pobreza ficou escondida. Ou eu subo para a Zona Norte, vou lá para trás do Ana Paula Leotério, que você sobe e você desce da bacia, né, e está escondida a pobreza lá.
Então, são questões muito sérias. Ao mesmo tempo que é uma cidade que me inspira, é uma cidade que eu entendo modelo também aqui dentro do Brasil, modelo, né, para a gente compreender os erros e os acertos. Tem muito erro aqui, erros que a gente tem que trabalhar para que eles não se repitam e que a gente possa reduzir os impactos deles. Muito obrigada, professor. Nós estamos indo para a reta final da nossa entrevista, mas antes vou chamar nosso presidente, o Everton, para fazer algumas considerações. Everton, fique à vontade. Muito obrigado, professor e candidato, né? A associação, de fato, ela tem essa intenção, fez essas entrevistas, e ela tem intenção de apoiar a prefeitura de maneira mais assertiva, efetiva, nessa próxima gestão, né? De forma a atuar de forma harmônica aí com o governo, né? A prefeitura. E no exercício das profissões, do engenheiro, arquiteto, técnico, tecnólogo, a gente possa realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos. Essa é a função da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, né? Partindo disso, né, a gente deseja saber do candidato a reciprocidade visando, como já dito acima, né, o interesse do coletivo do munícipe. Tá. É a última pergunta, presidente Everton? É isso. Né? Então, tá bom. A minha história é uma história de construção coletiva, tá? Quando eu falo minha história depois que eu saí do Banco do Brasil, entrei na Universidade de Sorocaba, assumi a pró-reitoria de extensão e a gente começou a fazer um trabalho trazendo principalmente as entidades para discutir assistência social na cidade, para discutir urbanismo na cidade, né? As várias questões. A extensão é o braço da universidade que faz com que ela cresça conjuntamente com a sociedade, né? Então, isso é muito rico, né, na minha pessoa, eu aprendi demais, eu não consigo trabalhar distante, né, das entidades representativas da sociedade civil. Hoje nós estamos aí participando da construção do PDUI, do Plano de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana de Sorocaba, né, que é um sonho nosso, e a gente trabalha também com a sociedade civil, que participou das eleições, que está lá representando, né, e a gente vai avançando. É dessa maneira, então eu vejo como extremamente importante, e a minha história de vida é uma história da qual eu me honro muito da minha trajetória de sempre trabalhar articulado com a sociedade civil, né? Nada que a gente faz de cima para baixo, verticalizado, está certo, né? Claro que o processo demora mais, é mais cansativo, mais desgastante, mas o resultado final é muito melhor. Então, eu entendo aí o papel da AES extremamente riquíssimo, né? Tem que colaborar, como também a gente fala dos conselhos, dos institutos, a gente tem que trazer toda essa gama, né, de entidades que representam a nossa sociedade para, de maneira democrática, de maneira respeitosa, e construir esses consensos. É claro, há divergências, né, ideológicas, divergências em vários campos, mas a gente tem que pensar o bem da nossa cidade, e isso se faz com diálogo, né, com a disposição do diálogo, começando trazendo a sociedade civil efetivamente para esse projeto. Por isso que a gente chama, né, o plano diretor, ele precisa ser efetivamente participativo, senão ele é um processo vertical e nunca vai refletir essa cidade que nós desejamos, que nós sonhamos, né, hoje e para o futuro também. Muito obrigada, candidato. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Candidato Flaviano Lima, do partido Avante, nós desejamos boa sorte no pleito, candidato. Muito obrigado, Larissa, pela oportunidade. Parabéns para vocês, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, o Everton, o Henrique, o Eduardo, o Simar aqui presentes. Obrigado pelas perguntas, porque elas foram muito bem feitas, colocam a gente aqui no melhor sentido, né, na parede, para que a gente expresse as nossas ideias. Eu espero muito que eu tenha conseguido atender às expectativas de vocês, né, que nós estejamos no caminho certo, tá bom? Né, porque, assim, nós não somos os donos da verdade, mas a gente vem com um projeto democrático, um projeto para a nossa sociedade, a gente quer procurar dar um salto. Eu tenho sempre falado muito da cidade é sua, né, no sentido que a cidade é de todos nós, né, a cidade não é mais
não pode ser de uma família, pode ser de uma linha, de uma empresa, não. A cidade é nossa, né? É essa grande construção que nós precisamos fazer. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? Me enriqueceu bastante. Gostaria de ter um feedback de vocês, vou ser muito sincero, né? Depois que fechar a gravação, para a gente conversar, né? É bastante importante escutar o que a associação deseja também, né? Eu gostaria muito de escutar o desejo de vocês. Pode ficar tranquilo. Everton, Desculpe, Larissa. Imagina, pode ficar tranquilo, vontade. candidato. Essa é a ideia, né? A gente ouviu todos os candidatos. Essas entrevistas serão editadas, postadas na nossa web TV, todos juntos, né? A gente até pretende promover essas entrevistas aí para que, uma vez que não teremos aí o debate no primeiro turno, né? Dentro dessa visão tecnológica. Então, eu gostaria que o senhor não se preocupasse, o senhor atendeu, sim, ao que a gente esperava, né? E desejando sorte no pleito para o senhor aí, fique claro que a gente vai, de fato, atuar com o candidato eleito no sentido de indicar quais são qual é a nossa visão de engenharia, arquitetura e tecnologia, né? Porque, assim como o senhor tem dito, né, a gente também não é dono da verdade, mas nós temos alguns membros da associação, algumas entidades associadas a gente que sabem o que quer. E daí a gente vai levar isso até o candidato eleito, né? Então, desejo sorte, se for o senhor terá esses parâmetros aí que a gente gostaria que fossem atendidos. Muito obrigado, agradeço, gente. Um forte abraço para todos vocês, né? E, de novo, desculpa pela falha da agenda, mas que nós possamos aí construir a nossa cidade, que a gente está com muita disposição. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Obrigado. Encerramos oficialmente, né, a última entrevista com os 8 candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Desejamos boa sorte a todos, demos o mesmo espaço a todos. Enfim, como o Everton falou. Mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado a todos.